Saúdo a amada igreja, não só os presentes, mas aqueles que nos acompanham pela internet, com a graça e a paz do nosso Senhor. Amém? Podeis vos assentar, fiquem à vontade. Me permita agradecer, Pastor João, presidente da convenção aqui no estado do Rio Grande do Sul. Muito obrigado pelas palavras, gentis palavras, e obrigado pelo convite, por estar aqui hoje também. Da mesma forma, pastor Roberto, nosso amigo já, irmão em Cristo, privilégio estar aqui na sua querida igreja em Canoas, com o povo de Deus, o povo do Brasil para Cristo, no estado do Rio Grande do Sul, a liderança do Brasil para Cristo no estado do Rio Grande do Sul, os pastores, suas esposas, não só, como eu disse, não só aqueles aqui presentes hoje fisicamente, mas todos aqueles que de algum modo estão nos acompanhando pela internet. Dizer do privilégio que é estar no Brasil para Cristo, na igreja o Brasil para Cristo. Eu tive em São Paulo, lá na sede, já tive a oportunidade de falar lá, e para mim foi um momento muito emocionante, porque conheço a história de vocês, a importância da igreja, o como ela foi significante e tem sido significante para o nosso país, para o nosso Brasil. E sempre me alegro quando ouço o hino de vocês, né? Hoje abrimos aqui esse momento de culto, de celebração, com este hino. Então, isso resgata a história, resgata a nossa infância, resgata momentos tão importantes que o Brasil já presenciou através desta amada igreja. Para mim é um grande privilégio. Obrigado pelo café, pelo cuidado, obrigado pelo carinho, pelo seu tempo, por sua atenção, por ter acordado mais cedo nesse sábado, talvez, né? E vindo aqui, estarmos juntos em comunhão e ao mesmo tempo você podendo dedicar o seu tempo a ouvir um pouco a palavra de Deus através da minha vida. Eu queria, nesse sentido, convidá-los a abrir a palavra no texto de Lucas, capítulo 9, a partir do verso 22. Lucas 9, 22. Disse ali Jesus: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas e seja rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, seja morto e ressuscite ao terceiro dia. Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a vida por minha causa, este a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou destruir a si mesmo? Deus de amor, Deus de bondade, Deus de graça, Deus de misericórdia. Obrigado, Pai. Obrigado pela vida. Obrigado, Deus, pelo dom que o Senhor nos dá, pela graça que o Senhor derrama, de nos conceder viver mesmo em momentos tão difíceis como nós temos vivido neste país e no mundo. Obrigado, Deus, pela Tua palavra, que é viva, verdadeira, santa, bendita. Obrigado porque podemos lê-la com liberdade, cultuar a Ti com liberdade.
adorar-te em espírito e em verdade. Que este momento seja, antes de tudo, um momento de nós nos colocarmos diante de ti. Se pode imaginar, Deus, que algum valor há em um ministro de Estado estar presente. Isso é incomparável à tua presença. E o Senhor está presente entre nós. Louvado seja o teu nome. Fala agora aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, a palavra de Deus, ela é, assim como suas misericórdias renovam-se a cada manhã, ela se renova a cada manhã. E cada vez que nós a lemos, eu tenho certeza que a luz das realidades nossas, das expectativas nossas, das circunstâncias pelas quais nós estamos passando, ela se faz diferente. É interessante que, dentro desse contexto, ela nos permite rever alguns pontos, corrigir alguns equívocos e, ao mesmo tempo, nos prepara para grandes coisas que Deus quer de nós. Com Jesus não foi diferente. Eu tenho dito que todo aquele que quer servir a Deus, todo aquele que quer fazer diferença no seio da sua sociedade, no ambiente no qual vive, ele vai passar por testes, por vários testes. E testes que têm uma característica comum, que são testes de integridade e inteireza entre aquilo que nós somos diante de Deus, como é o nosso relacionamento com Deus, quais os limites, até onde nós vamos, o quão nós nos aproximamos de Deus e os riscos de nós nos distanciarmos de Deus. À luz dessa palavra, é necessário que o Filho do Homem sofra e seja rejeitado pelos líderes. Certamente Cristo teve opção de uma vida diferente. Ele teve condições de ter uma vida diferente. Ele, sendo igual a Deus, não usurpou ser igual a Deus. Ao contrário, se fez homem, se esvaziou a si mesmo. E ao fazê-lo, ele se sujeitou às mesmas vicissitudes, às mesmas tentações que todos nós. E Jesus passou por tentações. Aliás, antes de iniciar seu ministério, ele se submeteu a um teste de integridade. Se ele seria fiel ou não ao seu chamado, ao seu ministério, se ele estaria ou não apto a ser quem ele foi. Adão e Eva se submeteram a testes e eles falharam. Alguns pensam que é um simples teste. Não vá lá e não coma dessa fruta. Não coma do fruto dessa árvore. Ora, tendo tanta coisa para comer, por que comer aquele fruto? Deixe lá. Mas não era simplesmente o comer ou deixar de comer. Era, se você comer desse fruto, você se torna como Deus. Ali estava o segredo. Eles foram tentados no sentido de tornar-se, terem os poderes, terem a sabedoria do próprio Deus. Num mundo onde tantos lutam por poder,
Imaginem, pelo simples fato de comer-se um fruto, ter sobre si o mesmo poder que Deus. De certa forma, foi o que fez Satanás sucumbir. Ele quis se tornar como Deus. Não foi outra tentação. Não foi outro o pecado. Ele, sabendo já do quão sensível é isso, ele propõe a Adão e Eva: vão lá, comam. E Jesus é tentado pela mesma serpente. E quando tentado pela mesma serpente, ele é tentado em 3 esferas. Em primeiro lugar, você está com fome há 40 dias em jejum. Vem aqui, tome o pão, transforme essa pedra em pão e coma, sacia a sua fome. Nada mais legítimo, nada mais factível para Jesus do que transformar a pedra em pão. Ele transformaria, tempos depois, água em vinho, multiplicaria pães e peixes, faria tantos milagres. Por que não transformar a pedra em pão, se ele estava com fome? Porque se ele assim o fizesse, ele estaria atendendo a um pedido, a uma sugestão. Não era nem a uma ordem, a uma ideia que não era de Deus, mas de Satanás. Meus irmãos, nada mais legítimo para nós do que ter o pão nosso de cada dia. Aliás, ele nos ensinou a orar dessa forma: o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Nada mais legítimo para nós do que aspirar ter um bom emprego, ter uma boa casa, ter um bom carro, dar uma boa escola para os nossos filhos, poder viajar, conhecer o país, conhecer o mundo, poder ficar num bom hotel, poder comer das melhores iguarias, dos melhores pães da vida. Isso é legítimo. A questão é: a quem nós estamos servindo? A quem nós estamos atendendo? Se é algo para Deus, é legítimo. Se é algo para nós mesmos, para o meu próprio benefício, para a minha própria vaidade, eu estou atendendo aquilo que não provém de Deus. Primeira tentação, o poder econômico, o poder de ter as coisas. E nós, líderes religiosos, somos confrontados com esse poder de possuir, de transformar pedra em pão e saciar as nossas necessidades. Segunda grande tentação, poder político, poder de liderar e influenciar a sociedade. Nada mais legítimo do que ser vereador em Canoas, prefeito de Canoas, deputado
deputada, governador, senador, presidente do Brasil. Porém, se você se ajoelhar diante de mim, eu vou te dar todos os reinos da terra. E você vai governar. Vai poder dar melhor saúde para as pessoas, melhor educação, melhor condição de vida, melhor bem-estar, trabalho para todos, mais justiça, mais paz, mais segurança, tudo isso, se você se ajoelhar. É legítimo ser e aspirar, tudo isso é legítimo. Mas a quem nós estamos nos submetendo para isso? Terceira grande tentação, poder religioso. Jesus iria iniciar o seu ministério para que todos soubessem que ele era o Filho de Deus. Acontece que Satanás o leva ao pináculo do templo e diz: lança-te daqui que os anjos virão e te sustentarão. E no templo, dizem, havia diariamente ali cerca de 40.000 pessoas que viviam no templo do templo. Então era se lançar, viriam os anjos e toda a comunidade judaica saberia: ó, eis aí o Messias. Eis aí o Filho de Deus. Em segundos, em fração de segundos, nós teríamos ali o testemunho de que ele era o Filho de Deus. Mas Jesus diz: não tentarás o Senhor teu Deus. Deus não quer e não fez de nós corredores de 100 metros. Nós estamos aqui para correr uma maratona. Como ele disse que se alguém quer seguir a ele, tome diariamente a sua cruz. O caminho é árduo, o caminho é difícil. Mas nós somos também tentados a demonstrar e às vezes a deturpar a palavra de Deus para demonstrar poder espiritual. E o grande desafio é nós nos mantermos fiéis ao nosso chamado. E meus irmãos e minhas irmãs, vocês são diariamente confrontados com as necessidades básicas da vida, com a possibilidade de influenciar pessoas e a sociedade, e com a possibilidade de exercer o poder espiritual em relação ao mundo espiritual, às coisas espirituais. E eu quero dizer a você, você tem todo o potencial para transformar pedra em pão, para influenciar nações e para exercer poder espiritual. Nós só não podemos, nos testes que Deus nos manda, ultrapassar a linha que nos afasta de Deus. E como fazer isso na prática? Em primeiro lugar, entendendo quem você é sem Cristo. A palavra de Deus diz que o Salmo
O salmista Davi diz: eu sou pobre, pequeno e desprezado. O próprio Isaías, anunciando o Senhor Jesus, diz: ele foi desprezado e rejeitado pelos homens. E o apóstolo Paulo esclarece quem de fato nós somos. Ele escolheu as coisas insignificantes, as desprezadas, as que não são, para reduzir a nada as que são. Talvez nenhum grande líder em sã consciência iria buscar seus discípulos em barcos pesqueiros. Pessoas, entre aspas, ignorantes, não letradas, incultas, que não haviam passado pelos bancos universitários. Mas Deus escolheu as coisas insignificantes e as que não são, e as desprezadas, para reduzir a nada as que são. E eu vou dizer para você, no curso da sua trajetória, e você sabe disso, muitos profetas virão dizendo: você não é capaz, você não consegue, quem você pensa que é? Para aspirar, transformar pedra em pão, para aspirar influenciar a sociedade e para aspirar que Deus use a sua vida para a salvação de muitos. E meus irmãos e minhas irmãs, a grande questão é como você responde a isso. Já disseram para você: você não consegue, você não é capaz. Quem você pensa que é para aspirar isso? Vê se enxerga. Você não tem noção. Só que para Deus nada é impossível. E você precisa encarar essas palavras não como uma palavra fatalista, mas como uma palavra que na verdade não provém de Deus e que quer de alguma forma fazer com que você desacredite a si mesmo e se desacredite diante de Deus, para que Deus não faça a obra que Ele quer fazer na sua vida. Deus é maior do que qualquer problema. Deus é maior do que qualquer palavra negativa sobre a sua vida. O não desses homens é o sim de Deus. Assim como o sim desses homens significa que vem um não de Deus. Você não precisa atender o sim dos homens, você precisa atender o sim de Deus. E você não precisa querer se preocupar com o não dos homens. Preocupe-se e atenda ao não de Deus. O não dos homens para você é anátema, é nada. Porque a porta que Deus abre, ninguém fecha. E a porta que Deus fecha, ninguém abre. É por isso que o pastor João disse, de certa forma, um paralelismo aqui: é preciso estar de joelhos diante de Deus, para se poder estar de pé diante dos homens.
Então, quando homens te desprezarem, homens disserem que você não pode, que você não sabe ou que você não é capaz, meu irmão e minha irmã, entre por um ouvido e saia pelo outro. A voz que você tem que escutar é a voz de Deus, não é a voz dos homens. A palavra de cautela que você tem que escutar é a de Deus, não é dos homens. A palavra de incentivo que você tem que escutar é a de Deus, não é dos homens. Por isso, não se envaideça também com as palavras lisonjeiras, mas também não se desestimule, ao contrário, inverta isso em força que vem de Deus para superar os desencorajamentos que vêm dos homens. Mas não se esqueça, sou pequeno e desprezado, mas como diz Davi, não esqueço dos teus preceitos. Não se esqueça dos preceitos de Deus. Não se esqueça das promessas de Deus sobre a sua vida. Não se esqueça que Deus o ama desde antes da fundação do mundo. Não se esqueça que Ele já projetou os seus passos e os seus caminhos. Não se esqueça que nenhum fio de cabelo da sua cabeça cai sem a permissão de Deus. Não se esqueça que o jugo dele é suave e o fardo dele é leve. Não se esqueça que Cristo morreu por você. E que se ele venceu a morte, não há o que temer. Tudo bem, pastor, mas e nessa caminhada? O que vai acontecer comigo? Diz o texto, tome a sua cruz diariamente. Por vezes a gente pensa, servir a Deus é fácil. Servir a Deus se torna fácil porque Deus está conosco. Mas provas, tribulações vêm sobre nós. Durante muito tempo eu achei que, pelo simples fato de servir a Deus e procurar fazer o bem às pessoas, nós não teríamos inimigos. Mas como surgem inimigos? Você quer não ter inimigos? Fique em casa quieto, sem fazer nada. Você começou a trabalhar na obra, seja na rua, seja no emprego, seja na igreja, pessoas vão se levantar contra você. Pelo simples fato de não querer que o outro progrida, que o outro avance. Vão surgir pessoas para, de alguma forma, nos prejudicar. Davi aprendeu isso a duras penas. Quantas perseguições, quantos cercos, quantos momentos difíceis. O apóstolo Paulo diz lá em 2 Coríntios, de todos os lados somos pressionados. Aliás, não sei se já viram, um parêntese, está na Netflix agora um filme sobre o apóstolo Paulo. Recomendo a vocês, se não viram, vejam. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Então essa palavra que vem para te pressionar, para te desencorajar, não se desanime. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Estamos perplexos com esse vírus? Estamos, mas jamais desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados.
abatidos, mas não destruídos. Meus irmãos, mesmo quando nós desistimos de nós mesmos, Deus não desiste de nós. Mesmo quando você se sente sozinho, solitário, abandonado e desprezado, Deus continua ao seu lado. Há uma ilustração que diz o seguinte: a pessoa caminhava com Cristo na beira da praia, na beira do mar. Em determinado momento, ela olha para trás e vê 4 pegadas, as dela e as de Cristo. Na sequência da caminhada vem uma grande tempestade. E no meio dessa grande tempestade, essa pessoa olha e só vê 2 pegadas. E se vira para Cristo e diz: por que o Senhor me desamparou, Cristo? Justamente no momento mais difícil da caminhada. E Cristo: ah, meu filho, repara bem, neste momento eu te peguei no colo. As pegadas não eram suas, eram as minhas. Quando você se sentir abatido no teu ministério, não se esqueça, Cristo te pega no colo. Cristo te toma nos braços. Cristo te sustenta. Cristo te ampara. Ontem conversávamos ali com o pastor Isaías e ele relatando do pastor Billy Graham. Deus falando com ele, ele estava junto com as lideranças, e diz: agora a partir desse, ele estava numa área rural, agora a partir daqui, vai você sozinho, entra no mato. Então a liderança fica e ele vai sozinho, ele entra, vai mais, agora senta aqui, na pedra, fica aqui meia hora. Passadas meia hora, Billy Graham ouvia o cair das folhas, o quebrar dos galhos, o som do vento, tudo ao redor. Meus irmãos e minhas irmãs, às vezes a gente está no ruído, querendo ouvir a voz de Deus. Nós precisamos de momentos a sós com Deus, para ouvir os detalhes do que Deus quer de nós. Você quer ser diferente na presença de Deus? Ouça o que Deus tem a dizer, os detalhes. Veja como Deus quer que você veja. Fale o que Deus quer que você fale. Se aquiete como Deus quer que você se aquiete. Haja como Deus quer que você haja. Não da sua forma. Tenha olhos e ouvidos atentos àquilo que Deus quer de você, não aquilo que você quer para Deus. Entenda o seguinte, que poderão vir tribulações, mas considerem, como diz Tiago, isso motivo de grande alegria, o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova de sua fé
produz perseverança. É só um espirro mesmo. Ou espirrar é pecado. Como é que se prova, se depura o fogo? O ouro do fogo. Como é que Deus tira as impurezas das nossas vidas? Nas provações. Como é que nós crescemos diante de Deus? A partir do momento em que nós nos aproximamos e nos tornamos imagem, de fato, imagem e semelhança de Deus. Para isso, as impurezas precisam ser tiradas. Então, meu irmão, minha irmã, as provas e as tribulações não são para o fim de nós mesmos. É para o nosso próprio bem. É para a nossa própria, esse próprio caminhar desse processo de santificação sobre as nossas vidas. Mas então, se eu sou pequeno e desprezado, se viram provas e tribulações, o que devemos fazer no caminho? Coragem, paciência, resiliência, perseverança. Deuteronômio 31:6, sejam fortes e corajosos, não tenham medo, nem fiquem apavorados, pois o Senhor seu Deus vai com você, nunca o deixará, jamais o abandonará. Daniel, não tenha medo, homem muito amado, que a paz seja com você. Seja forte, seja forte. Ao falar essas palavras, Daniel responde: fala, meu Senhor, porque me destes força, porque me fortaleceste. E é interessante que nessa passagem de Daniel, Deus diz: Daniel, desde os primeiros momentos em que colocastes a tua vida diante de mim, que me buscastes, eu te ouço. Ou seja, tantas provas, tantas tribulações, tantas perseguições que Daniel sofreu. Ele, seus amigos, perseguição a ponto de morte. Mas desde o momento em que você, Daniel, colocou a sua vida diante de mim, eu tenho te ouvido. Mas há um momento, há uma diferença no espaço do tempo entre o falar a Deus e a resposta de Deus. E nós muitas das vezes nos precipitamos. Lá em Lamentações de Jeremias, quando o profeta diz: eu preciso trazer à memória o que me pode dar esperança. Jeremias se lembra de Deus e de 3 atributos de Deus: das misericórdias de Deus, da fidelidade de Deus e da bondade de Deus. E diz: bom é esperar, bom é aguardar no Senhor, e isso em silêncio. Às vezes a prova vem e a gente tem uma atitude de murmurar diante de Deus, de se rebelar, de questionar. Mas bom é aguardar a salvação no Senhor, isso em silêncio, põe a boca no pó, se humilhe diante de Deus, e então haverá esperança. Agora, se você não se humilhar diante de Deus, se você abandonar os caminhos de Deus,
se você se desacreditar e desacreditar no que Deus é e pode fazer na sua vida, a sua esperança será vã. Meus irmãos e minhas irmãs, não tenham medo. Confie em Deus, que Deus não vai deixar você ser humilhado, nem que os inimigos triunfem sobre você. O inimigo é poderoso, é um Golias, é maior que você, são muitos, são poderosos, são fortes. Deus é maior que qualquer inimigo. Deus é maior que os nossos problemas. Pegue os seus problemas e, ao invés de ficar se debatendo com eles, buscando ajuda nos homens, deposite no altar de Deus. Entregue a Deus. Meu irmão e minha irmã, talvez a única coisa que você tenha hoje seja o seu ministério, seja os dons e os talentos que Deus te deu. Pegue isso que você tem, junto com todos os problemas, e diga: Deus, eu entrego nas tuas mãos, seja feita a tua vontade. Faz uma obra, faz um milagre, transforma as circunstâncias. Eu não sei nem como, eu nem consigo acreditar, mas faz. Faz, porque o Senhor pode fazer. E o que você quer ser agora então? Ou o que você deve ser agora então? Tenha a atitude igual a de Cristo, que embora sendo como Deus, não considerou o fato de ser igual a Deus, mas esvaziou-se, vindo a ser servo. Tenha o coração de servo. Quer ser o maior? Quer ser o líder? É paradoxo. É uma aparente contradição. Você quer ser o maior, queira ser o menor. É interessante isso. Não busque os holofotes. Meus irmãos, eu me lembro na AGU, em 2012, eu já tinha um reconhecimento institucional muito grande, já tinha um reconhecimento do meu trabalho fora da instituição. O trabalho havia sido reconhecido na ONU, pelo Departamento de Estado americano, pelo Instituto Innovare, que me deu fui vencedor da categoria especial do Prêmio Innovare. Era diretor de um dos maiores departamentos da Advocacia Geral da União, na área de patrimônio, meio ambiente, probidade administrativa, créditos, precatórios, um grande departamento. E eu decidi deixar a direção do departamento e ir me preparar. Saí do Brasil, fui para a Espanha fazer um mestrado. E nas prévias desse momento de decisão, eu dizia: eu vou deixar um cargo importante na minha instituição.
vou sair do Brasil, vou ser esquecido. E um texto me falava muito a partir dessa reflexão. E pela fé eu acreditei nesse texto. Mateus 5, verso 14. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e ilumina a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Eu dizia, eu estou me escondendo, entre aspas, mas Jesus vem e diz, é impossível a luz ficar escondida, porque eu, assim como não deixo uma cidade alta sem iluminar, assim como eu não pego uma lamparina e coloco debaixo da cama, debaixo do armário, eu coloco ela debaixo, acima da mesa, para que ilumine o ambiente. Eu não vou fazer com você esse tempo só, esse tempo de solitude, esse tempo de preparo, um tempo de esquecimento. Haverá o momento em que você estará iluminando a cidade, iluminando as pessoas, e as pessoas vão ver a luz que há em você. Não a sua luz, mas a luz de Cristo. E vocês são sal da terra, e vocês são luz do mundo. Se você se puser diante de Deus para fazer as obras de Deus, e para que através das obras Deus seja glorificado, não há como Deus escondê-lo. É impossível Deus escondê-lo. Eu digo isso porque isso está na palavra de Deus. Isso não é palavra minha. Ele vai te pôr para iluminar. Onde você estiver, você vai iluminar. E eu aprendi o seguinte, meus irmãos. Normalmente a gente tem medo das trevas. Tem medo dos poderosos. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Não é a luz que tem medo das trevas. São as trevas que têm medo da luz. Porque onde você estiver, deixa de haver trevas. Passa a haver luz. Você jamais estará nas trevas, porque você é luz, e onde está a luz não existem trevas. Meus irmãos e minhas irmãs, o que eu posso lhe dizer é o seguinte: põe o teu coração a praticar a justiça. Põe o teu coração a servir a Deus. Quer ser o maior? Seja o que serve. Quer ser grande? Põe a sua vida na seguinte perspectiva: convém que você diminua e que Cristo cresça. Já não é você quem vive, mas é Cristo quem vive em você. Como diz o texto que lemos, quer ganhar a sua vida? Você vai perdê-la. Agora, quem entregar a sua vida, carregar a sua cruz diariamente diante de Deus, esse ganhará a vida eterna. Meus irmãos e minhas irmãs, mas por que você quer ser servo?
Por que que você quer transformar a pedra em pão? Porque você quer influenciar pessoas? Porque você quer exercer o poder espiritual que Deus lhe confiou? Para Cristo, para Deus, os motivos importam. Os motivos são determinantes. O que está porque Deus prova, sonda o coração. Deus não vê só o exterior, Deus vê o interior. Se você quer ser tudo isso, entenda o seguinte: é necessário que Cristo seja o motivo. Não basta você ter a boa doutrina, não basta você ter os bons valores, não basta você praticar a boa doutrina, não basta você praticar os bons valores. Você precisa ter, você precisa praticar, mas fazer isso não para si mesmo, não para se tornar como Deus, não para ser reconhecido pelos homens, não para ser servido pelos anjos, mas para a honra e para a glória de Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, eu disse ontem e repito, Deus está em um processo de levantar de homens e mulheres de Deus para reavivar este país. Eu creio nisso, para transformar esse país, para pegar pequenas lamparinas e fazer deles grandes lumiares, para iluminar Canoas, para iluminar Porto Alegre, para iluminar o Rio Grande do Sul, para iluminar o nosso país, para iluminar o mundo. Ou essa pandemia veio só para matar pessoas? Essa pandemia veio, meus irmãos, dentre outras coisas, para nos fazer ver que precisamos nos voltar para Deus. E que precisamos arregaçar as mangas, olhar e ver que o tempo da colheita chegou. Que a seara é grande e Deus está chamando trabalhadores para trabalhar na sua seara. Você já tem o lema: o Brasil é para Cristo. E se o Brasil é para Cristo, e vocês são o Brasil para Cristo, eu creio que esta igreja será um celeiro de profetas para levar o Brasil para Cristo. Meus irmãos, são vocês. Se você olhar para o lado, olha para o lado, vai ver um irmão, mas não é ele, é você. Não espere por ele, Deus espera de você. Pegue sua vida. Eu gosto de repetir isso. Eu tive momentos de solitude, e indo aqui para o final, pastor Roberto, desculpe o avançar do tempo. Eu tive momentos de crises. O momento em que eu mais me aproximei de Deus, em que eu mais achei que estava fazendo a vontade de Deus, foi o momento em que Deus mais me provou no fogo. E eu dizia: por que o Senhor está fazendo isso comigo, meu Deus? Eu não mereço isso.
eu sou bom pai, eu sou bom esposo, sou bom filho, sou bom profissional, sou um servo do Senhor. Por quê? Por quê? Porque o Senhor está me fazendo destruir-me a mim mesmo por dentro. Qual a finalidade disso? E lendo aquele livro do Rick Warren, Uma Vida com Propósitos, eu fui descobrindo e percebendo que durante muito tempo eu me achei um super-homem, forte, e eu queria, em função disso, escrever lindas histórias para Deus através da minha vida. E aquele momento Deus me fez ver: André, quem é você? E eu tive que pôr a boca no pó e ficar em silêncio. E tomei consciência que eu não sabia escrever. E o pastor Roberto já me viu fazendo esse gesto. E eu peguei a caneta, deixei a caneta até em casa hoje, no hotel. Peguei a caneta da minha vida e entreguei para Deus. Deus, eu não sei escrever. Escreve o Senhor que é poeta e escritor por natureza. Escreve, Deus, escreve. Eu prefiro ser um rabisco nas tuas mãos do que um livro inteiro por mim mesmo. Escreve. Pegue a história da sua vida a partir de hoje e jogue, entregue nas mãos de Deus. E Deus pega meninos que nada são, cuja professora aos 8 anos diz: você é burro, você é incapaz. Quem você pensa que é? Olha de onde você veio. E transforma. Deus, o Senhor que é poeta e escritor por natureza, escreve o Senhor as mais lindas histórias que o Senhor quiser escrever através da minha vida. Minha vida não é minha. Eu já era crente, já estava no seminário, mas minha vida não é mais minha. Para mim, viver é Cristo e morrer é lucro. Aleluia. Por isso que quando uma médica em 2008 me procura numa consulta, diz: André, talvez você vá ter 3 anos mais de vida. E eu começo a fazer uma série de perguntas, e aí ela diz: André, você tem noção do que eu acabei de lhe dizer? Sim, porque parece que nada mudou, de que em média pessoas com o que você tem vão ter só mais 3 anos de vida. Eu disse: doutora, o que são 3 anos, 30 anos, 50 anos, diante de uma eternidade? Eu não sei quanto tempo eu vou ter de vida. Eu sei que eu quero sempre viver aos pés de Cristo.
são essas pessoas. E quem sou eu? Não sou melhor que ninguém, ao contrário. Sou, como diz Paulo, mais vil dos pecadores, o maior dos pecadores. É simplesmente uma pessoa que disse: Deus, eu vou me preparar, eu vou lutar para ser o melhor servo. Quantos momentos depois disso eu chorei diante de Deus. Falei: Deus, eu acho que eu fiz errado, eu fracassei. Só um milagre para me tirar dessa situação. E Deus mandava os seus anjos, não porque eu tentava, mas porque eu clamava. Chore diante de Deus. O Brasil é para Cristo. Com as tuas lágrimas semearão grandes árvores. Serão colhidos lindos frutos para a honra e para a glória de Deus. Pastor, pastora, família do Brasil para Cristo, vocês são raça eleita, nação santa, sacerdócio real. Vocês não eram, mas agora vocês são. Vocês e nós não éramos povo, mas agora nós somos povo. E é através de nós que o nome de Cristo será exaltado na terra. Que Deus te abençoe, em nome do nosso Senhor Jesus. Pastor Roberto.